Oi, meus queridos, é uma alegria estarmos juntos aqui. Meu nome é Sérgio, O meu é Márcia. nós estamos há mais de 40 anos casados e vamos falar hoje sobre uma área que, apesar dos anos juntos, apesar da idade, já idoso, a gente está no mesmo desafio junto com vocês, né? O aprendizado na área de comunicação. E como é importante, né, você e eu estarmos atentos, né, nessa realidade, né? O que é você se comunicar, né? Partilhar, né, algo, né? Participar de alguma coisa que está no seu coração, né? Tornar algo comum, né? Que você está ali pensando e planejando ideias. Nós temos tantas coisas que nós gostamos de conversar e partilhar e transmitir, né? Mas eu gostaria de desafiá-los a aprender a ouvir, como nós temos dificuldade de ouvir. Nós não temos mais aquela paciência, né, de ficar ali atento, ouvindo de fato, né, não só fazendo de conta que está ouvindo, mas ouvindo, né, se possível, né, olho no olho, que a pessoa esteja realmente satisfeita de ter alguém ouvindo, né, aprender a como falar, como eu erro, né, como a Márcia, né, Verdade. mulher que tem um jeitinho e tal, e gente muitas vezes é, aprender o que falar, quando falar. Tem hora que é bom ficar quieto. Nós temos uma brincadeira aqui que em francês, né, fermer la bouche. Fica quieto, né, fecha o bico. Porque tem hora que se você for falar, as coisas não vão rolar do jeito que você pensava que ia resolver ali naquele momento, porque não é a hora certa de falar, né? Como é importante o quando falar. Aprender a entender, né, o que está sendo falado. Como tem mal entendido dentro das nossas conversas, na comunicação do lar, dentro de pais e filhos, irmãos, né, cônjuges. E dentro desse item que nós queremos desafiá-lo hoje, a importância de aprender a perdoar. Porque, infelizmente, com a nossa boca, a língua, nós falamos e acabamos machucando, né? Pessoas queridas, né? Pessoas que a gente ama, que está conosco ali no dia a dia, né? Então a importância de você estar comunicando alguma coisa, né? Transmitindo uma informação, e a pessoa que recebe, ela consegue interpretar essa mensagem, consegue realmente entender a mensagem. Eu sei que muitos de vocês lembram dessa brincadeira, do telefone sem fio, né, que era uma mensagem, começa lá no início da fila, e alguém fala alguma frase ou fala alguma coisa, e essa mensagem vai passando para várias pessoas, né? E eu e você, que já brincamos disso, sabemos que muitas vezes chega no final da fila, não tem nada a ver, né? Tem ruído, a mensagem não foi bem falada, não foi bem pronunciada, e quem está ouvindo também não ouviu do jeito que devia ouvir, ou estava rindo, brincando, e infelizmente a mensagem não chega, né? Uma brincadeira não tem nada de problemas, é realmente uma brincadeira. Mas na comunicação do lar, quando a mensagem não é entendida, quando tem ruídos, tem consequências horríveis, né? E quando a comunicação não vai bem no lar, nós sabemos que esse lar está começando a ruir, começando a um processo de desintegração, né? Então vamos juntos hoje, né, nos desafiar, e você também ter esse desafio de ter uma boa comunicação. Quando um bebê nasce, os pais geralmente ficam desesperados, porque o neném começa a chorar e ninguém sabe por que o neném está chorando. Com o passar dos dias, os pais vão começando esse processo de aprender a entender os códigos do neném. E o neném começa a aprender a se comunicar também. Então, mesmo que seja através do choro, os pais começam, já sei, esse choro é de sono. Não, esse daqui
É porque ele tá com fome, geralmente é o mais estridente. Não, esse daqui é manha, é aquele chorinho enjoado. E assim, aos poucos, né, um pouquinho por vez, eles vão começando a aprender como entender os códigos ou aquela comunicação do neném. Assim é na nossa vida também. Estamos nesse processo de aprendizagem. Como nós nos motivamos a aprender várias coisas, depende da sua atuação, depende do que você faz. É, muitas vezes você tem que começar algo novo, aprender algo novo. Eu gostei muito de um livro, Dignos de Cuidado, que um dos capítulos falava que o obreiro, o missionário, o pastor, eles têm que estar num constante aprendizado, um aprimoramento constante. E nessa área de comunicação também, nós temos que estar sempre aprendendo. E desde pequeno nós temos tantas áreas que nós somos desafiados a aprender e aprendemos bem, né? Quem sabe você foi um ótimo ciclista, um ótimo nadador, tem uma letra linda, né? Tem facilidade na matemática. Eu tenho curtido agora os netos, né? Na escola e aprendendo a matemática, e quando a gente brinca e conversa, eles respondem, eles falam com uma alegria, com uma convicção, né? Contas básicas. E como que eles têm esse processo de aprendizado. E nós temos que aprender, porque muitas vezes nós estamos querendo comunicar de algo importante, né, para os filhos, para a esposa, como é importante você aprender a expressar as suas ideias. E no mundo atual, infelizmente, né, você está ali querendo transmitir alguma coisa. Eu não sei o quanto essa imagem fala para o seu coração, o quanto essa imagem desafia você na nossa comunicação atual, né? Nós temos uma concorrência, né, com a tecnologia, e como que é importante eu e você entendermos essa realidade e tentarmos não colocarmos esse ruído, né, ou essa interferência na nossa comunicação. Eu creio que esse rapaz, quem sabe falando algumas frases amorosas para a sua amada, se ele tivesse tirando a foto deles, eles realmente ia dar uma tristeza muito grande, né, nesse momento que ele estava vivendo, né? E desde a tenra idade, né, a criança aprende essa área da comunicação. Eu queria que você prestasse atenção nesse pequeno vídeo, o meu neto que começou a querer aprender a se comunicar. Oi, vovó. Alô, alô, alô. Alô, alô, vovó, alô. 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 Vai dando não. É banho. E vovó. E vovó. E vovó. A vovó. 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 Tchau. 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 Vovó. Uma criança entendeu que não tinha ninguém do outro lado. E ele ainda foi bem educado, que ele deu tchau, deu vários beijos. Mas ele tentou, ele tentou. E eu creio que nós estamos num mundo que estamos tentando nos comunicar bem. E esse é o desafio nosso hoje, né? De uma boa comunicação. E eu gostaria de continuar, né, juntos, né, nesse aprendizado. Com certeza, nós não vamos esgotar esse assunto durante esse tempo que vamos passar juntos aqui. Mas a nossa esperança é que ao sermos confrontados com a palavra de Deus, a gente possa sair daqui motivados, né? A poder colocar tudo isso em prática. Se pelo menos a gente conseguir identificar as nossas falhas, porque certamente falhamos e vamos continuar falhando. Mas se nós pudermos identificar essas falhas e tivermos humildade suficiente para nos arrependermos
Então eu acho que nós vamos ter uma boa chance de avançar em todo esse aprendizado e realmente glorificar a Deus com as nossas conversas também. A palavra de Deus nos desafia em Efésios 4:29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa torpe é palavra podre. Mas sim unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade, né? E assim transmita graça aos que ouvem. Essa realidade, né, de não sair nenhuma e transmitir graça, né? Você ser um ministro de graça, você falando, e muitas vezes você não vai falar palavrão e não vai falar gritando, mas palavras que pode sair com maldade, com fel, e acaba destruindo, né? E acaba machucando. Mas como é importante, né? Você transmitir essa graça, né? Do Senhor, né? Esteja no teu coração e no meu, para que as pessoas que ouçam, né? Eles possam ser ministradas, né? Através da palavra de Deus, né? E como é importante, né? O primeiro ponto que nós queremos desafiar é aprender a ouvir. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, como que é um desafio, né? Você está ouvindo. Então, nós estamos nessa era da comunicação, né? Tem um engano de que nós temos que estar falando muito, né? Estar se comunicando muito. Nós nos comunicamos muito, mas o desafio é você se comunicar bem com as pessoas que estão próximas. Às vezes nós estamos nos comunicando excelentemente bem com pessoas do mundo todo. E quando entramos ali nas quatro paredes, dentro do nosso lar, a nossa comunicação, né? E aprender a ouvir, né? Como é importante a comunicação. Para você entender com clareza, né? Você ouvir com atenção. E as informações são muito rápidas, né? Sucintas. Né? Tem informações que são só com o jeito que a pessoa olha, o jeito que ela está transmitindo, né? De tremenda profundidade. Então, como é importante nós estarmos atentos e aprendendo, né? Cada vez mais a ouvir, que realmente é um grande desafio na nossa era. É interessante que nessa era da comunicação que nós estamos vivendo, tudo é tão rápido, é tão intenso, é uma carga de comunicação tão grande que a gente recebe a cada dia, né? E se você recebe um texto um pouquinho mais longo, é difícil já de parar para ler ele inteiro. Ou senão, ou a gente faz aquela leitura bem dinâmica, ou a gente só vai passando o dedo assim para ver a próxima postagem, e a gente só dá aquela olhada assim por cima. E quando chega na hora de conversar, acaba que a gente se torna muito impaciente, muito imediatista. Queremos que seja uma conversa rápida, queremos que o outro vá direto ao assunto, porque senão a gente já acha que está enchendo linguiça, que está enrolando demais. Mas se eu quero aprender a me comunicar, eu preciso aprender a ouvir. Essa é uma realidade, né, de todos nós, né? E como falar antes de ouvir os fatos é vergonhoso, né, e insensato. Na outra versão, né, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Eu queria deixar um desafio para vocês. Você preste bastante atenção agora. Eu e Márcia, nós ao longo dos anos fomos praticando, né, algumas atividades para criar hábitos. Desde que demora 6 a 8 semanas você criar um novo hábito. Então, como nós temos algum assunto, né, algum assunto pode ser pequeno ou grande, mas qualquer assunto que nós precisamos conversar, decidir alguma coisa, e você e sua esposa, você com seu pai, você com seu irmão, tem tantos assuntos que nós temos que conversar. Então,
Então, separe esse tempo para você e com a pessoa amada que tem um assunto para decidir, para resolver, para colocar em prática. Então, como que nós fazemos normalmente? Tem um determinado assunto, uma pauta, e alguns falam, o DR, né, discutir a relação e tal, muitos brincam com isso. Mas como que é o combinado? Normalmente você, homem, seja gentil, né? Deixa a sua amada falar primeiro. Então, no mínimo, o desafio é de 7 minutos. Você escutar o ponto de vista da outra pessoa. E você não vai interromper nenhum segundo. Você vai escutar, ouvir. E essa pessoa vai dar todos os pontos do porquê tomar aquela decisão naquele rumo. Às vezes não é na mesma direção que você. E depois desse tempo, daí terminou o tempo da outra pessoa, começa o seu tempo e você vai discorrer porque você acha tal ideia. Mas com empatia, com atenção, escutando, né? Sem nenhum equipamento na mão, ou fazendo outra coisa. Realmente é olho no olho e prestando atenção. Né? E depois que os dois colocam, né, os seus pontos, daí sim vocês vão decidir. E quantas vezes você escuta a pessoa falando de uma forma daquilo que você não gostaria que fosse do seu jeito, a pessoa mal começou a explicar e você já, pau, corta. Não deixa a pessoa se expressar ou terminar a exposição da ideia. E como nós perdemos com isso? Muitas vezes são ideias maravilhosas, ótimas. Nós temos que nos humilhar e falar, realmente a tua ideia é muito, muito boa. E chegam a tomar a decisão. Então eu queria que você agora desse um pause, né? Já que você está no YouTube, dá um pause e vá com a pessoa amada e algum assunto que vocês estão precisando conversar e decidir e pratiquem isso agora. Um expõe, o outro escuta, ouve, é um treinamento. E depois troca, e depois decide, e eu creio que vão ser decisões maravilhosas, e tenta colocar isso em prática, por algumas semanas até isso virar um hábito, e você ser um bom ouvinte, um bom homem ou mulher praticante da Bíblia. A Bíblia fala para a gente ser pronto para ouvir. Nós vemos que muitas vezes, né, os casais, os lares têm dificuldade de começar uma conversa. Eu estava no início da minha vida com Jesus, eu estava no meu escritório, a Márcia estava comigo lá nesse dia, e entra um casal amigo, e eles queriam conversar. E o assunto era, nós estamos nos divorciando. Eu confesso que fiquei totalmente apavorado. Eu não tinha lido tantos livros de aconselhamento, e eu não estava nem um pouco preparado para aconselhar ou tentar mudar a ideia daquele casal. E eles começaram a contar o porquê eles estavam tendo intrigas e algumas brigas e algumas discussões que chegaram à conclusão que não dava mais. Eles trabalhavam juntos, eles eram sócios. E eles começaram a contar coisas do passado e naquela conversa, um ouvindo, o outro falando, e um falou para o outro, mas você poderia ter me perdoado naquela vez. E o outro falou, não, mas eu te perdoo, eu te perdoo. E a conversa foi indo ali, eu e a Márcia sentados, praticando, pronto para ouvir, porque eu não tinha nada para falar. De tão apavorado que eu estava. Eu nunca tinha conversado com alguém que veio pedir conselhos ou pedir só para escutar que eles estavam tomando uma decisão de partir para o divórcio. Depois daquela conversa, não sei quanto tempo demorou, foi longa, e nós ali sentados, quietos, eu e a Márcia, e eles começaram a pegar na mão, depois se abraçaram, e veio até uma bitoquinha
E eles olharam para nós e falaram: nossa, como vocês nos ajudaram. E nós só simplesmente ouvimos. E aí eles começaram aquela conversa, um ouvindo, o outro falando, e a solução veio e eles estão juntos. Então, muitas vezes, até você que tem respostas prontas, não tem paciência de esperar, né? Deus agir, e Deus falar no coração da pessoa. Então, como é importante a realidade de prontos para ouvir. O Sérgio tocou no primeiro ponto, que é sobre aprender a ouvir. Agora, o segundo ponto é aprender o que falar. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? O que eu devo falar, o que eu não devo falar. Então, novamente, aquele mesmo desafio de Efésios 4:29, né? Que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse torpe é uma palavra inútil, uma palavra que não vai ter utilidade para nada, né? Ela não ajuda. Então, que tipo de palavra é essa? Você pode até falar mansinho, não alterar a voz, parecer até delicada, mas você pode dar uma boa alfinetada. Então, você chega para o seu marido e fala assim: nossa, amor, onde você arrumou essa camisa? Parece bem bonita. Pena que já não está mais na moda, né? Então, você não foi assim grosseira na sua maneira de falar, mas aquilo com certeza, diz aí, Sérgio, ofendeu? Machucou. Camisa do Havaí, de surfista. Pô, uma camisa bonita, né, Sérgio? Não, eu amo essas camisas dele. Mas vamos supor que eu quisesse falar dessa forma, né? Então, relembrando o primeiro ponto, seja pronto para ouvir. E agora o segundo ponto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa, né? E edificante, que seja conforme a necessidade do que a pessoa está ouvindo, e assim transmita graça àquele que ouve. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, de não ser precipitado no falar. Enquanto você ouve, você pensa no que você vai falar, para você não falar bobagem. A tua chance de falar uma coisa melhor aumenta bastante, né? Então, cuidado, muito cuidado na sua conversa com os absolutos, porque as palavras absolutas, elas são assim, mega abrangentes, né? Então, cuidado com aquilo que você fala. Então, precisamos prestar atenção em palavras absolutas como essas, assim: Sérgio, afinal de contas, por que é que você nunca fecha direito a torneira da pia? E você sempre acha que eu estou errado? Eu jamais vou esquecer o que você me disse naquele dia, tá? Tudo que eu faço, você critica. Já sei. Nada tá bom pra você. Você nunca reconhece os seus erros? Nunca? A palavra do Senhor nos deixa muitos desafios. E um texto que tem impactado muito a minha vida, e eu sei que para todas as mulheres é algo bem importante e crucial nesse relacionamento marido e esposa, é Efésios 5:22, quando diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. E no mesmo texto, mais embaixo, no 33, diz que a mulher deve tratar o marido com todo respeito. Então, essa relação de respeitosa, né? Então, muitas vezes, o que eu falo, eu posso estar usando palavras que faltem com respeito em relação ao meu marido. E eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Não só as palavras, como tudo que envolve, nós vamos ver isso mais para frente,
todas as nossas expressões e a maneira como comunicamos pode transparecer realmente um desrespeito profundo pela pessoa do marido. Então nós mulheres precisamos atentar para isso também. E nós, homens, devemos amar nossas esposas, né? Com o mesmo sacrifício de Cristo se deu pela igreja, né? É um amor como amamos a nós mesmos. E como nós nos amamos, né? Basta uma topada no dedinho para você já querer cuidar e passar um metiolate, um band-aid, como a gente se cuida, né? A importância, né, de você. Maridos, amem suas mulheres, Efésios 5:25, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. É interessante como essa realidade da mulher, né, no respeito, e o marido no amor. A importância dessa engrenagem, né, está bem equilibrada, né, com o óleo do Espírito Santo, indo na mesma direção. Quando um homem se sente respeitado, ele tem uma tremenda vontade e facilidade de amar. E a mulher que se sente amada, palavras, por gestos, por olhares, ela tem uma facilidade para respeitar. E essa engrenagem vai para frente, né? Nós vemos histórias, né, de casais que vivem bem, é possível. É possível ter uma boa comunicação, é possível que esse amor sacrificial, que esse amor como o seu próprio corpo se torne uma realidade no seu lar. E essa engrenagem vai levar você até que a morte separe. Mas se essa engrenagem começar a andar para trás e não há respeito, não há amor, porque quem não ama não respeita, e quem não é respeitado não ama. E nós sabemos aonde vai. Então, se nas suas palavras, né, não está tendo amor, se nas suas palavras não está demonstrando esse cuidado como você cuida de você mesmo, então cuidado, né, para você estar atento ao que Deus tem e qual o desafio que Ele tem para você. Do mesmo modo, vocês maridos, 1 Pedro 3,7, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando não tem esse bom convívio, né, com as mulheres, né, não há sabedoria e não é tratada com honra, né, como é até difícil você orar com uma pessoa que você está tendo problema, e você está tendo algum tipo de atrito, né, por uma comunicação errada. E às vezes eu já falei com alguns maridos, eu falei, como que está as orações e a devocional com a sua esposa? E ele falou, do jeito que está, faz muito tempo que a gente não faz devocional junto, não ora junto. Então nós temos que estar atento a essa realidade, né? Essa consideração para com a nossa querida. É muito interessante, dentro disso que o Sérgio falou, dessa consideração, perceber como Jesus se relacionava com as mulheres. Ele não tinha uma esposa propriamente dito, né? Mas ele se relacionou com algumas mulheres e é maravilhoso de ver como ele foi sensível, como ele foi amável, como ele foi firme também. Se nós pegarmos a mulher samaritana, ele falou com ela, ele puxou papo, mas ele foi direto na ferida. Se nós observarmos a conversa dele com Marta, ele a repreendeu amorosamente, mas repreendeu, né, de forma firme. Também vimos ele ser tão assim compassivo, né, tão amável com aquela mulher adúltera, perdoando e dizendo, vai, né, mas não peques mais. Então, ele não ficava só passando a mão na cabeça, mas ele oferecia perdão
ele oferecia um olhar, ele oferecia ouvidos para ouvir, ele foi maravilhoso com Maria Madalena, depois de ter expulsado os demônios dela, a Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, então, ressurreto. A gente vê em várias ocasiões, né, naquela mulher do fluxo de sangue, quando ele para toda uma multidão para ouvir o que aquela mulher tinha a explicar. Então, é legal da gente ter Jesus como exemplo, mas não só para dizer assim, mas também ele é Deus, ele é Jesus, né? Mas isso é possível acontecer na nossa casa também. Alguns anos atrás, eu estava, sabe, aquela época assim que você está meio tensa e chateada e algumas coisas, eu estava frustrada com algumas coisas. E um dia, do nada, eu respondi bem grosseiramente para o Sérgio. E naquele momento que eu dei aquela resposta áspera para ele parou e falou assim para mim, por favor, Márcia, senta aqui. Nós estávamos na cozinha e eu sentei na frente dele, ele me olhou, olho no olho, e ele falou, o que está acontecendo? Ele não me deu uma bronca, ele queria saber, afinal de contas, o que estava acontecendo, porque não era o normal entre nós. Então, eu disse, amor, nem sei explicar. E ele começou a conversar, falou quais são as razões, o que está dentro do seu coração que essa aspereza está saindo assim. Eu fiz alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e ali nós tivemos uma conversa bem importante que marcou a minha vida. E ele então foi bem sensível às minhas necessidades, oramos juntos, ele me perdoou. E eu me lembro que naquele dia eu disse, Sérgio, por favor, não desiste de mim. Se eu fizer, ou quantas vezes eu fizer isso de novo, por favor, fala, Márcia, você não falou de uma forma edificante, né? Agradável. Então, me repreenda, porque se você, que é meu marido, está do meu lado, não fizer isso, ninguém vai fazer isso por mim. E foi uma bênção aquele dia inesquecível. Bom, nós vamos ver agora, aprender como falar. Nós já vimos, né? Aprender a ouvir, aprender o que falar e agora como falar. A comunicação vai muito além das palavras, né? Muitas vezes você está se comunicando, né, com uma tremenda irritação, em vez de ter paciência. Às vezes você está se comunicando irado, em vez de ter mansidão, né, no seu coração, nas suas frases que você está falando. Muitas vezes conversando ironicamente do que amorosamente. O tom de gozação, em vez de ter um tom de sinceridade, né? Julgando as motivações, em vez de estar conversando totalmente desarmado. Então a importância, né, que eu e você de estarmos atentos, né, ao desafio do Provérbios 15:1, a resposta calma, a resposta branda, né? Acalma, desvia o furor, mas a palavra dura, ríspida, suscita, desperta, né, a ira. Então, como é bom essa resposta calma, mesmo que a outra pessoa tenha falado um pouco mais firme, um pouco mais duro com você, como é importante, né, você buscar, né, o poder de Deus para que a resposta seja de acordo com o que Deus quer para você. E essa transformação do que como falar é algo que é muito importante. E você vem de um contexto de lar, de cultura, de família. Eu e Márcia, a gente veio de um lar, né, italiano e português. Então, os dois, né, eles têm uma cultura do jeito de falar, do italiano e o português. E nós poderíamos estar
nos ficando atrás dessa realidade, né? E tendo um jeito de se comunicar, não de um jeito que um ou outro possa se identificar ou se amoldar, né? Porque muitas vezes você tem um jeito de falar que lá no seu lar não é uma comunicação errada, mas no outro lar que você iniciou com a sua esposa, aquilo ali é um jeito errado para outra pessoa e você tem que aceitar, é um desafio. Eu lembro, depois de 1 ano e meio de casados, né, a Márcia sentou um dia em casa e perguntou quando que eu iria gritar com ela. É que eu vim de um lar que não era essa realidade. E a Márcia confessou que na casa dela várias vezes ela viu algumas conversas em um volume de voz um pouco mais alto. E ela já estava com muito medo, porque a família dela não é de uma estatura tão alta, e ela ficou com medo de eu, desse tamanho, ela tem 1,88 m, erguer a voz para ela, gritar com ela, ela já não sabia onde ela ia se esconder. E como foi bom aquele dia eu falar para ela que eu estava lutando para não ter esse tipo de atitude com ela. E ela até fala, cada vez que você fala coisas mais sérias e profundas, parece que você fala mais com um volume menor, né? Falando mais baixo. E como é bom você aprender, né? com as pessoas, aprender a maneira certa, né? De como falar. Esse é um grande desafio para nós. Além do tom de voz, tem também o volume da voz. Como o Sérgio acabou de explicar, eu vim de uma família de descendência italiana e tínhamos o costume de falar alto uns com os outros. Mas além de falar alto, tinha muita gritaria também. E como eu não vim de um contexto evangélico, quando eu tive o contato com a palavra de Deus, tudo aquilo era muita novidade para mim. Eu realmente nunca tinha lido a Bíblia antes. Então, um dia, em alguma devocional, eu era recém-convertida, assim, não tinha muito tempo, eu li Efésios 4:31, quando a palavra de Deus diz: livrem-se de toda amargura e cólera, ira e gritaria, e bem assim toda malícia. Aqui vocês estão lendo em outra versão, né? Essa foi a versão que eu decorei. Eu cheguei a decorar. Porque quando eu li aquele versículo, quando eu me deparei com a palavra gritaria, aquilo saltou da Bíblia para mim. Foi como uma punhalada no meu peito. E aquilo me impactou demais. Quando eu entendi que Deus não gostava da minha gritaria, Jesus não estava sendo glorificado através do volume da minha voz. Então, naquele dia eu realmente me humilhei diante do Senhor, pedi perdão para Ele e eu pedi: Senhor, por favor, transforma o meu jeito de falar. Então, tem sido um processo, um trabalho árduo do Espírito Santo, mas eu tenho avançado nesse aprendizado. É aquilo que a gente está falando, né? A gente tem que aprender novas formas de se comunicar. E o Espírito Santo de Deus tem me ensinado uma nova forma de falar, né? Isso não quer dizer que eu não derrapo. De vez em quando eu dou umas derrapadas ainda, mas Deus é bom. A nossa comunicação vai além das palavras, né? Tem também a expressão corporal, a expressão facial, o gesto da mão, né? Como que a palavra de Deus nos desafia a não ter um olhar altivo, né? Soberbo, né? Você olha de cima para baixo, né? A pessoa está falando com você, já está fazendo um olhar de desdém, né? Um olhar de que, poxa, não é nada disso. E muitas vezes a pessoa está falando com você e você não olha, né? Olha para o lado, olha para outra coisa, abaixa a cabeça. Infelizmente, né? Essa realidade, né? Com a expressão corporal, a pessoa pode estar trazendo o prato para você almoçar, ficou ali um tempo enorme preparando a sua comida e você olha e dá as primeiras garfadas e fala: nossa, tá uma delícia, balançando a cabeça e fazendo uns bicos, uns trejeitos. Certamente essa pessoa não vai ter
o mesmo prazer que preparou aquele prato de comida, por causa que você falou, nossa, tá uma delícia. As suas palavras falaram, mas a sua expressão, as suas expressões gritaram. E infelizmente, né, você transmitiu algo horrível, né, para a comunicação, e você não está sabendo como falar através, né, das suas expressões e como realmente devemos, né, o todo do nosso corpo transmitir esse interesse na comunicação, na boa comunicação, de como falar. Ok, até aqui chegamos aprendendo um pouco sobre ouvir. Depois nós falamos um pouco sobre aprender o que falar, depois como falar e agora quando falar. Então, quando nós temos que abrir a boca para falar alguma coisa? Em Provérbios 25:11 diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro encrustadas numa escultura de prata. Eu fiquei imaginando essa escultura, essa coisa, essa peça linda de ouro e de prata, que eu imagino que devia ser algo que enchia os olhos, de valor realmente. Então, quando nós falamos no tempo certo, na hora certa, isso realmente vai produzir algo de valor. Eu penso que vale a pena nós estudarmos um pouco o nosso marido e os maridos estudarem um pouco as suas esposas, serem observadores. Devemos sempre observar e entender como cada um funciona, qual é o seu melhor momento, porque tem aquele momento que a gente está mais disponível ou pronta para uma conversa, né? E nem sempre a gente é pega na melhor hora. Então, eu imagino que os homens vão entender o que eu estou falando. Às vezes a mulher está ali dentro de casa, passou o dia na lida da rotina, é limpeza, é comida, é criança. E então o marido chega em casa depois de algumas horas que ele está fora. E daí a mulher desanda a falar um monte de coisa, ela quer contar um monte de coisa ao mesmo tempo, ela quer dizer as coisas que estão quebradas, o que as crianças fizeram, as suas frustrações, tudo, vários assuntos ao mesmo tempo. E o homem chegou ali, ele também chegou cansado, ele também chegou... Então, é tão confuso, não é uma boa hora para a gente se comunicar bem, né? Ou se não, quando o marido acabou de participar de uma reunião, era uma reunião importante, você tá doida para saber o que aconteceu. Então ele chega e você pergunta, e aí amor, como é que foi a reunião? Ele fala, foi tudo bem. Pensa num negócio que chateia a gente. É quando o homem responde, tudo bem, tá bom. Em poucas palavras ou quase uma, ele quer explicar tudo. E nós não, nós queremos os detalhes, nós queremos saber as minúcias. Mas só que às vezes a gente não escolhe uma boa hora para fazer isso. Uma mulher que tem sido uma bênção na minha vida, que foi a minha mentora, a minha discipuladora lá no seminário, a dona Mary Ann, ela ensinava frequentemente as alunas. Ela falava, observe o seu marido, veja o momento que ele conversa melhor. E então você se aproveita desse momento para então conversar mais longamente com ele. E eu tenho passado essa dica para outras mulheres e tem dado muito certo. Há pouco tempo atrás, uma recém-casada, ela me ligou e disse, Márcia, deu certo, eu descobri o melhor horário do meu marido é na hora do almoço. Uma outra me disse, ele fica ótimo quando ele está lavando o carro, ele está tão disponível para conversar comigo sobre muitos assuntos. E eu particularmente gostava de
ficar com o Sérgio no banheiro quando ele estava fazendo a barba. Quando ele estava fazendo a barba e tomando banho antes de começar o dia, ele gostava muito de conversar. Então, estude seu marido, isso vale a pena. Da mesma forma, nós, os maridos, né, temos que saber o momento certo, que temos que sentar e conversar com a nossa esposa, porque tem dias que elas estão super atarefadas, né, estão ainda terminando várias coisas, você chega e no almoço não está pronto, tem criança chorando, e é exatamente nesse dia mais estressante que para ela parece que não vai ter fim. Provavelmente não seja uma boa você tentar alguma conversa um pouco mais pesado, algum assunto mais que você está precisando decidir com ela. Então cuidado, também estude sua esposa e veja, né, o momento certo, né, do quando você deve falar, né. Quando o clima não está legal, né, é melhor ficar quieto, esperar o momento certo, né. Você sente quando a pessoa está um pouco mais estressada. Nós temos sempre aquela desculpa, né, da época do mês das nossas esposas, né, que ela está um pouco mais tensa no ciclo menstrual e no pré, né? Então, que nós possamos cuidar para não tentar resolver alguma coisa e forçar a situação e no tempo errado. É realmente muito triste, né? No calor, muitas vezes, de uma discussão, dias muito cansativos, com muita pressão, né? Certamente não é o ideal para você tentar resolver isso, né? Como que é bom, né, você tá atento, né? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, Provérbios 10:19. Então cuidado, né, para não falar demais. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções, né? Quem tem conhecimento, né, na outra versão, é comedido no falar, né? Ele usa poucas palavras. Então, essa realidade, né, de nós, marido, né, cuidado. Às vezes a gente quer tentar resolver com muitas palavras e acabamos piorando a situação. Às vezes eu chego em casa e peço para a Márcia conversar ou decidirmos alguma coisa mais complexa, alguma decisão que precisamos tomar juntos, né? O dia já está acabando, ela está super cansada e então sempre ela responde: eu posso fazer ou decidir isso amanhã. Ela pede para transferir a decisão para o outro dia e ela sempre complementa, né? Se eu quiser a minha resposta hoje, você já sabe que vai ser não, porque ela olha para toda aquela situação e uma decisão que vai precisar de uma atividade um pouco mais pesada e cansativa, e a pessoa cansada, né, de um dia intenso, tomar decisões assim sempre é mais difícil. Então, vamos pedir para Deus sabedoria e ver o momento certo, né, para decidirmos as coisas, o momento certo para resolvermos alguma pendência e esperar e orar. E quem sabe no momento certo Deus já trabalhou no coração dela, no seu coração, e a situação e a decisão e a solução é muito mais simples. Então vamos saber, né, o quando falar. Isso é muito importante. Agora eu vou dar. Agora, o próximo ponto que nós queremos mencionar é sobre aprender a entender o que o outro está falando. Há poucos dias, ainda essa semana, nós tivemos uma boa ilustração disso. Tomamos o nosso café da manhã juntos e enquanto a gente estava tomando o café da manhã, o Sérgio foi contando para mim sobre as coisas que ele estava aprendendo, sobre o programa que nós iríamos usar para fazer as gravações que estamos fazendo. Então, ele contou vários detalhes do que ele estava aprendendo e tal. Quando acabou o café da manhã, é o nosso costume fazer a devocional. Então, ele estava na mesa e com o computador aberto na frente dele e ele disse assim para mim: Márcia, você pode sentar aqui comigo para a gente fazer uma devocional?
eu quero que você veja um vídeo sobre comunicação. Eu falei, ah, Sérgio, mas isso não é devocional. Ele falou, não, eu queria, a partir desse vídeo, abrir alguns assuntos para nós conversarmos já sobre a aula que nós vamos gravar. Então, acho que o assunto é relevante. Eu confesso que eu peguei a minha cadeira meio relutante. Eu falei, nossa, que pegadinha. Mas aí tá bom, eu, por consideração, sentei ao lado dele e então ele colocou o vídeo. Mas na verdade, o vídeo era um estudo bíblico sobre essa área de comunicação na família, no lar, entre o casal. E eu assisti pacientemente o vídeo e fiquei assim no meu coração. Nossa, eu entendi tudo errado. Então, quando acabou o vídeo, eu disse, Sérgio, me perdoa. Quando você me chamou para assistir um vídeo de comunicação, eu pensei que você estava falando sobre comunicação, a área técnica, né? Como que você ia desenvolver uma boa maneira de comunicar através dos vídeos. Então, por isso que eu falei que aquilo não era uma devocional, mas foi muito edificante o vídeo que nós assistimos, foi muito bom e gerou ótimas conversas. Contar a história. Nessa área de comunicação, todos nós, né, temos essa luta. Mas como é bom saber que é possível, né, ter uma vida diferente. É possível ter uma comunicação que agrade a Deus em primeiro lugar. E quando erramos, o mais importante, o perdão. Muitos casais perguntam qual o segredo de mais de 40 anos casados, juntos. E eu sempre falo, porque Jesus sempre de braço aberto, Ele está pronto ali para nos perdoar. Né? Então, o importante do perdão de Jesus para com as nossas vidas é também eu e você. Né? Se tiver alguma situação, né, como fala lá em Mateus 5, 23, 24, você está fazendo uma oferta, algo especial para Deus. E você lembrar que algum irmão, alguma irmã tem algo contra você. Ele fala, deixa ali, não faça essa oferta diante do altar. Vai ser uma oferta sem nenhum sentido ou valor. Primeiro reconciliar-se, né, com o seu irmão, com a sua irmã, depois volte, né, com o coração limpo e faça a sua oferta. E muitos casais falam, amanhã te resolve, o tempo é o remédio para todas as coisas. Eu creio que essa frase aí foi elaborada no inferno. A solução para qualquer discórdia é o perdão. Então, esteja atento sempre a isso, né? Não deixe que a ira se ponha sobre o sol, né? O sol se pondo sobre a vossa ira. O dia está terminando e você ainda está mal por dentro por alguma coisa que o seu marido falou, ou sua esposa, ou seu filho, ou seu pai. Então resolva. E a solução é tão simples, tão ensinada, é tão cobrada, né, por Deus para com as nossas vidas. Esse coração limpo, né, esse coração em paz. Então aprenda a perdoar. Acho que tanto eu como o Serjão, nós nunca vamos esquecer de algo que nós vivemos numa aldeia muito longe. Gente, vocês não têm noção de como aquele lugar era distante. Uma aldeia o quê? Indígena? Aldeia indígena, com os índios Uai-Uai. Nós trabalhamos lá por alguns anos e morávamos em uma aldeia, mas estávamos visitando uma outra aldeia, 3 dias de viagem da aldeia que a gente morava. De canoa. De canoa. Então, chegamos lá e o pessoal nos recebeu super bem e fizemos então o culto junto com eles. Foi muito gostoso. Na verdade, nem tinha um lugar para fazer culto. Fizemos ali no meio da aldeia, não foi, Sérgio? Cada um levou o seu banquinho e juntamos ali e louvamos ao Senhor. E aquele dia os indígenas pediram se a gente podia tomar a ceia do Senhor. Então foi ministrada a ceia do Senhor e um dos diáconos, ele percebeu que tinha um casal que não estava ali presente.
Então ele ficou assim um pouco incomodado. E quando terminou o culto, então ele pediu para o Serjão, né? Vamos lá, irmão, vamos lá na casa do fulano. Eu não sei por que ele não veio no culto. Quando nós chegamos na casinha dele, que era tudo assim, muito perto, eles perguntaram, né? Olha, fulano, por que você não foi no culto hoje? Foi a ceia, tudo. Ele disse, é porque eu e a minha esposa, nós discutimos antes de sair para ir para a igreja. E a gente estava com o coração ruim, nosso coração estava sujo, então a gente decidiu não ir tomar a ceia. Mas olha, a gente já conversou, a gente já se reconciliou, nós pedimos perdão um para o outro e agora a gente já está bem. Então, os homens então puderam ministrar a ceia do Senhor para eles também. E foi muito impactante para nós ver aquela cena que a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, ela está muito além da cultura. Mas só que isso não acontece só lá na aldeia de Uacri, nesse lugar tão distante. Porque um dia lá em casa, há alguns anos atrás, não que isso não tenha acontecido mais, mas vou contar esse que é bem marcante. Nós discutimos, eu e o Sérgio discutimos Não. de manhã. Foi. Ah, Sério, isso acontece com a gente também. E daí a gente discutiu, não foi nada assim, de gritaria e tal, mas a gente se desentendeu naquele dia. E aí ele saiu para levar as crianças para a escola, tinha várias coisas do ministério que ele precisava fazer. E aí quando ele voltou, ele chegou para mim e disse, Márcia, eu quero te pedir perdão. Eu não agi certo com você, eu não saí daqui me desentendendo com você, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para você. Então, ele me aquietou, pediu perdão, então ele pegou uma caixinha e me deu um presente. E quando eu abri a caixinha, era um casalzinho de velhinhos. E o velhinho era alto, bem alto, e a velhinha era pequenininha. Os dois estavam sentados num banco. Eu tenho esse casalzinho, esse memorial até hoje, né? Então ele disse, olha, eu comprei isso daqui para dizer para você que eu quero ficar com você até o fim, até quando eu estiver bem velhinho, ou seja, até o meu último dia de vida. Então, por favor, me perdoa. E é assim que a gente está junto até hoje, né? É perdoando um ao outro. bom, foi um tempo de desafio, de aprendizado, e eu queria deixar, né, continuar deixando esse desafio de você aprender a ouvir. Pensa um pouco como que tem sido, né, a sua realidade. Você é um bom ouvinte? Como você tem aprendido o que falar, né? Também como falar, quando falar e aprender a compreender, né? Tem tantos mal entendidos, né? A entender o que está acontecendo e não ter mal entendido, né, na sua comunicação. E fatalmente nós vamos nessa caminhada, às vezes, infelizmente, falar o que não deve, machucar pessoas que não gostaríamos de machucar. Que maravilha é aprender a perdoar, né? E para isso, esse é aprendizado da humildade. Você, quando está aprendendo, você fala, eu não sei, eu preciso aprender. Então, como é bom você entender, né, a sua limitação quando você é fraco, mas aí você é forte, porque o poder de Deus, né, o poder sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, se aperfeiçoa nessa fraqueza, deixa Ele comandar, né, toda essa fraqueza. Né? E como é bom, né, você compreender e praticar isso, porque é horrível você conviver com o sabe tudo, ou a sabe tudo, né? E quando
eu reconheço as minhas limitações, me submeto às instruções da Palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, né, nesse processo de transformação. E é isso que Deus faz, né? Somos transformados de glória em glória na imagem dele. E eu, 64 anos, não sei nada. A Márcia também não é uma sabe-tudo. E mais queremos juntos com vocês crescer, né, nessa prática da Palavra de Deus. Que esses poucos minutos tenham sido um bom desafio, né, para a sua vida, para a sua comunicação. E todos nós tenhamos alegria, né, aprendendo e praticando e crescendo. Às vezes você está tão motivado de aprender um novo idioma por causa da profissão, mas se motive a aprender, né, a se comunicar da maneira de Deus. Amamos vocês. Kaan Awakronomashewassu. Nós abençoamos vocês. Deus abençoe vocês. Na língua Uai Uai. Até a Amém. próxima.